Nós fazemos esta homenagem, destacamos a importância do ministério, do ensino da palavra, como é importante formar mestres, educadores, pregadores, que levem a palavra de Deus, que levem o ensino de acordo como ele é. Até a palavra mesmo diz, dedique-se ao ensino. Se o ministério é ensino, dedique-se ao ensino, como está em Romanos. Nós também destacamos a função do mestre na igreja, não só na igreja, mas para a humanidade, destacando aí o esforço que ele deve fazer, conforme diz a palavra, para levar um ensino de acordo, conforme a Escritura diz. E mais que uma expressão educacional, a Faculdade Teológica ou de Teologia Sul-Americana se predispõe, por meio de sua dedicação, em preparar vidas com espiritualidade e formação pastoral do aluno voltados às práticas bíblicas. Com a alegria que nos envolve nesse momento, mais uma vez, parabenizamos a Faculdade Teológica Sul-Americana por seguir os ensinamentos de Jesus Cristo no preparo de obreiros que manejam bem a palavra de Deus e que não têm do que se envergonhar. A peça filatélica hoje lançada busca refletir e perpetuar o espírito de vanguarda que marcou a origem desta instituição de ensino. É com esse referencial histórico que os Correios hoje prestam sua homenagem aos 25 anos da Faculdade Teológica Sul-Americana, reforçando o compromisso com a formação teológica de novos pastores. E eu digo, aquele que começou a boa obra, certamente a aperfeiçoará. E termino dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora, então, as palavras do diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana, o professor Antônio Carlos Parro. Obrigado. Com bastante alegria, naturalmente, Paulo, que eu conheci hoje e já parece que eu conheço há tantos anos, né? Paulo é pastor da Assembleia de Deus, lá em Curitiba. Eu disse para o Paulo que aqui ele está em casa, né? Porque a escola começou presbiteriana, né? E eu me lembro, Paulo, o primeiro culto nosso aqui, se passasse uma mosca batendo asa aqui, a gente escutava, viu? Porque era só presbiteriano, não é? Hoje, bem, você está em casa aqui, né? Aqui. Então, a satisfação tê-los aqui e este selo que representa bastante para nós, para a nossa história. Eu estava pensando hoje sobre esta cerimônia, porque nós vamos colocar isso num quadro bem bonito na nossa biblioteca. E
o meu também, que eu comprei, já comprei, viu, Paulo? Já. Não um só, comprei bastante. Eu também vou guardar o meu com bastante carinho. Pessoal do Correio, a gente agradece imensamente, viu, vocês. A nossa equipe também, que trabalhou para desenhar a imagem que está nesse selo. E o selo pode ser comprado, não é? Pode, minha equipe aí ajuda aí. Então, é só ir lá no Correio, não é isso? Fala com o Flávio lá. Falar com o Flávio e pedir esse selo aí. Então, se você for comprar selo para sua empresa, para sua indústria, compre o nosso, que já vai com essa logomarca da escola aí, fazendo uma propaganda para nós também, não é? Então, muito obrigado, Paulo, e a gente agradece imensamente as suas palavras tão carinhosas, e certamente você detectou bem, Deus tem nos ajudado desde o princípio, e muitos que estão aqui conosco, estão desde o princípio conosco aqui nessa história, e essa homenagem é bastante significativa, e a gente vai entesourar isso com bastante carinho nos nossos corações. O nosso historiador maior está aí, já tomando nota de tudo isso, e a gente vai já incorporar essa cerimônia na nossa história. Viu? Muito obrigado, e que Deus continue abençoando a sua vida na direção dessa equipe toda, e também os Correios aqui no Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Então, damos por encerrado esta parte da solenidade do lançamento do selo, e agora a gente vai continuar com as outras atividades da noite. Muito obrigado. Essa é uma existência que não foi por acaso. É uma existência que surgiu de sonhos, de conversas, até se tornar realidade. Então, eu quero convidar algumas pessoas para vir aqui à frente agora. Nós vamos começar a relembrar algumas histórias, né? E o primeiro momento que nós chamamos aqui é fatos e fotos na visão dos sonhadores. E esses sonhadores, eles estavam em um determinado lugar do mundo, em um lugar onde eles se encontraram com atividades comuns, estudando, trabalhando, mas se encontraram e começaram a trocar ideias a respeito de uma escola ou de um seminário aqui no Brasil, especificamente em Londrina. Então eu queria que essas personagens aqui contassem para a gente, lembrasse alguma coisa lá dos Estados Unidos, indo lá no Fuller. Cadê a foto do Fuller? Da entrada do... Deve ter sido naquele campus do Fuller, por acaso? Então, quem é que quer começar a lembrar essa história? Cadê a foto do Fuller? Ah, está aí embaixo. Essa aí é a entrada principal, que não leva a lugar nenhum, né, Timóteo? Essa entrada aí é uma entrada fake, essa aí. É sério, né? Quem conhece o Fuller lá sabe que é uma entrada fake, não vai para lugar nenhum, é só esses arcos aí. Bom, eu vim aqui pensando sobre esse primeiro momento, e vocês, a maioria aqui deve me perdoar, porque a minha memória não é assim fantástica. E se eu soubesse que ia dar nesse negócio aqui, eu teria, de fato, tomado apontamentos, tirado fotos, né? Mas eu não sabia que ia acontecer essa coisa toda, né? Então, ninguém se preocupou em falar, no dia tal se reuniu, alguém... Porque não tinha celular na época, né? Então, tirou uma fotozinha para registrar alguns momentos. E o que eu lembro, o Timóteo, nós estudamos... Eu cheguei no Fuller e já estava quase saindo, né, Timóteo? Quase, mas ainda não, né? Fiquei hospedado na casa dele, minha primeira noite lá nos Estados Unidos. Até a mulher dele não gostou muito, não, porque ele não avisou a mulher dele. Depois nós ficamos amigos, né, Timóteo? Da Marta, né? E o Douglas chegou na mesma época, né, em Pasadena,
E a gente, então, o Jorge foi passear lá, a gente conversava sobre essa ideia. E na minha mente, na minha experiência, eu estava tentando lembrar, a primeira vez que eu me despertei um pouco para isso eu fui num encontro com alguns estudantes de teologia em Minneapolis, com o Leighton Ford. Ele fazia uns encontros com estudantes de teologia. O Leighton Ford é genro, né? Não é genro, cunhado. Cunhado do Billy Graham. E eu me lembro que naquele encontro eu perguntei para ele se ele tinha interesse da gente duplicar aqueles encontros no Brasil, com líderes. Minha ideia sempre foi de fazer alguma coisa para a liderança, especialmente liderança que não tinha acesso a congressos, a conferências, gente que não tinha dinheiro para viajar para longe, para ir nesses encontros. E ele disse que era uma ideia interessante, mas que eles não tinham recurso para isso e nem tinham... Enfim, não tinha possibilidade, porque o encontro dele era mais restrito aos Estados Unidos, aquela coisa toda. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, de formar uma equipe de gente, de pessoas qualificadas que pudesse se movimentar ou oferecer alguma instrução teológica, missiológica. Então, daí, eu creio que para mim começou a surgir a ideia que eventualmente veio a ser essa escola aqui. E aí, então, a gente conversava com o Douglas, com o Timóteo, e o Jorge estava passando por lá também, o Elias Dantas, o Eude Garcia, né? O Cleiton, que trabalha com o Steve. Foi por aí que começou o negócio, né? E vocês todos foram importantes nesse start. Como eu disse, eu não tenho assim, a gente não tem nada gravado, só tem alguns lampejos dessa história aí. Eu me lembro que foram anos muito bons. Nós tínhamos 30 e poucos anos, né? 35, 30 e poucos anos, jovens, faz uns 20 quilos, né? Atrás. Bem, para mim, para você, acho que era mais ou menos a mesma coisa, né? E a gente conversava, a gente estava muito encantado, né? O Fuller já abria a cabeça da gente, o mundo da reflexão missiológica já era um mundo diferente do mundo de reflexão teológica, né? A gente pensava em cultura, os desafios do mundo, etc. E a primeira lembrança que eu me lembro, Barro, sentado naquela área onde a gente tomava café, e acho que era eu, você e Elias Dantas. Você estava ainda, né? Tinha recém-chegado? Foi passear. Foi passear, tá bom. E o que eu me lembro, né, que também não é infalível, né? Você perguntou: o que vocês acham da gente fazer alguma coisa parecida, né? Que a gente estava buscando modelos, o único modelo que a gente conhecia era aquele modelo de uma escola que tinha teologia, psicologia e missiologia. Começar uma coisa assim no Brasil. E aí a gente começou essa conversa. A gente achou genial, claro, né? E daí os anos passaram, eu voltei para o SEM, naquela época eu estava vinculado ao SEM, a gente já tinha uma caminhada, já tinha alguns vínculos institucionais, que a gente passava as minhas anotações para frente, né? Contatos e coisas assim, e a bola começou a rolar. Começou a escola, o Sul-Americano já começou com uma cabeça bem aberta, já experimentando diversos modelos. Me lembro de ter viajado para Salvador, São Luís, tinha extensão em Belo Horizonte, vários, né? A gente estava viajando em vários lugares, experimentando fazer extensões naquela época, né? E assim foi. Eu acho que voltando um pouquinho na história,
porque isso aconteceu por volta de, acho que foi em 89 lá no Fuller, não foi? 88, 89 já estava de volta, 88, né? Lá no Fuller. Essa reunião que o Timóteo está mencionando, eu fui passar 3 meses lá com o Antônio Carlos e a Priscila, para aprender um pouquinho de inglês, porque eu tinha um objetivo de, em 90, ir para o Instituto Hagai em Singapura, e isso aconteceu. Então fiquei 3 meses com eles lá. Mas voltando um pouquinho na história, a participação do Douglas, depois o Wesley também que vai participar, esse sonho foi construído também muito pela influência da SET. Para quem não sabe o que é SET, ela é a Sociedade dos Estudantes de Teologia Evangélica. E o grande nome desse movimento todo que aconteceu no Brasil é o Douglas Spurlock, que aqui está, Joyce, sua esposa. E a SET foi essa incubadora da faculdade que deu no seu futuro os seus pilares principais, e onde ela se estabeleceu e começou a sua caminhada. Então o Douglas participou dessa reunião, ele foi o missionário pela CEPAL, o presidente que aqui está, o Jairton. Cadê o Jairton? Barros de Melo, está ali, estivemos em São Paulo hoje, né, Jairton? Douglas veio como missionário da CEPAL para o Brasil, e ele foi assim um divisor de águas na vida da gente e de vários líderes no Brasil. Uma das grandes marcas do Douglas foi que ele teve sempre essa percepção de investir em líderes autóctones, em líderes próprios. Ele fez como João Batista, que eu diminua e vocês cresçam. Então ele investiu em liderança brasileira, e eu, pela graça e misericórdia de Deus, fiz parte desse grupo, desse investimento dele, como Wesley, como o Ricardo Agreste, o Ed Renekiewicz, o Wilson Costa dos Santos, Glauber e tantos outros líderes. O Barbosa e tantos outros líderes no Brasil. Só gente boa, né? Então, e nesse período Douglas retorna para os Estados Unidos, vai morar novamente lá. E nesse kairós de Deus, nesse tempo de Deus que fez esse ajuntamento, então nós refletimos sobre se não era chegado um momento na história da igreja evangélica brasileira de se ter uma instituição teológica. Mas eu me lembro dessa discussão nossa lá, não sei se vocês se lembram, de como que nós gostaríamos, qual era o nosso sonho dessa instituição teológica. E nós sonhamos que fosse uma instituição teológica que invertesse o processo formativo, que não formasse ou preparasse pessoas apenas ou especificamente para a denominação, para uma instituição, mas que formasse pessoas para a missão de Deus. E que fosse então uma escola eminentemente de caráter missional ou missiológico e ao mesmo tempo pastoral, prática, para o exercício de uma pastoral contextual relevante para o Brasil, porque naquele momento, em 88, eram raras as instituições teológicas que fazia aquilo que a própria SET estava propondo. Então nós sonhamos que pudesse nascer no Brasil uma instituição assim, que fosse preparar pessoas para o reino de Deus. E isso aconteceu. Depois o Antônio Carlos volta para o Brasil, que vai ser um segundo momento, e aí então esse foi o momento embrionário, né? Onde a coisa aconteceu. Então ela nasce lá num canto no Fuller, e tendo muito essa cara do próprio Fuller e muitos valores do Fuller. Eu me lembro que 10 anos do nosso aniversário aqui, o Dr. Lingenfelter, que foi o deão do Fuller, termino com isso, ele disse uma frase marcante para nós aqui. Ele disse assim, nunca me esqueci dessa frase dele aqui nos nossos 10 anos. Ele falou: o que o Fuller conseguiu em 50 anos, vocês estão conseguindo em 10. Foi muito marcante aquela frase para mim. O que ele conseguiu, claro que proporcionalmente falando, em 50 anos, vocês estão conseguindo em 10 anos. Então, claro que tudo isso é para a glória de Deus. Nosso desejo é que o nosso eu aqui diminua e nem apareça, mas que a glória de Deus seja refletida em todas as nossas falas aqui. Douglas, acrescente alguma coisa que você tem no seu coração.
Desculpe o português, eu não tenho falado português em 30 anos publicamente, então eu vou atrapalhar um pouco, por sua gentileza, me perdoa. A impressão que eu tinha visitando os vários seminários aqui no Brasil é que a instituição e também os professores e estudantes não tinham confiança em estudantes, professores e administrações das outras denominações. Os metodistas não gostaram dos batistas não gostaram dos presbiterianos, os presbiterianos não gostaram de assembleia, e ninguém, ou todo mundo, pensaram que eles tinham toda a verdade. Então, essa é uma das barreiras, obstáculos. Também tinha obstáculo que eles estavam ensinando e preparando líderes para o passado e não para o futuro. Eles não estavam pensando em o que nós vamos precisar, por o que já passou, para preservar as tradições e não deixar ninguém sair as tradições preciosas deles. Então, o meu propósito era ajudar estudantes de teologia a conhecer um ao outro e construir relacionamentos de confiança, de amor, de amizade, que estamos soldados juntos, não para construir uma igreja, mas para trabalhar no reino de Deus, que inclui todos. Então, trabalhando com estudantes, e acho que vocês pegam essa bola e vocês foram em frente, eu torcendo, e realmente estou muito, muito alegre de ver tudo que vocês têm feito aqui. É uma absolutamente alegria de ver isso. Luiz, deixa eu só acrescentar duas coisas em relação ao Douglas, porque quando ele mudou para lá, para o lugar onde a gente morava, ele precisava pintar a casa, não é, Joyce? E eu contratei uns brasileiros e nós fomos pintar a casa dele. Foi pago, não foi de graça não, ele pagou. Você lembra disso, não é? E depois, quando vocês foram mudar, você contratou um caminhão pequeno, você tinha muita coisa para levar, né? Você e minha esposa. E aí não coube uma cadeira grande, bonita, e você me deu a cadeira. E eu trouxe para o Brasil e tenho até hoje a cadeira. Verdade, não é? Está lá em casa a cadeira. É a cadeira mais bonita que eu tenho em casa. Ela já tem uns 30 anos a cadeira, porque não coube. A hora que fui tentar fechar a porta do caminhão, não tinha como colocar a cadeira mais. Aí ele falou, fica para você. Eu falei, lógico, eu vou ficar. E a televisão, e guarda-roupa, e muito mais também. Foi muito mais coisa, mas eu fiquei com a cadeira. Minha esposa ainda está me lembrando. Né? Eu vou começar fazendo propaganda, tá bem? Quando a faculdade completou 10 anos, a primeira década, nós publicamos esse livro, que na verdade é um trabalho coletivo. Eu coordenei esse trabalho com mais 11 alunos, né? Foi um G12, né, que produziu esse material. E na verdade, foi muito interessante porque nós ainda tivemos a oportunidade de ouvir os fundadores, aqueles que iniciaram tudo isso, os primeiros alunos, os primeiros professores. Então, se você quer saber detalhes de tudo isso que nós estamos aqui hoje, de forma bem resumida, trazendo, fica aqui a sugestão, Uma Década de Milagres, que foi o título que nós encontramos ao final para representar esse momento marcante da nossa história. Quando nós completamos 20 anos, publicamos na revista Praxis 23,
Espaços simbólicos da FTSA em seus 20 anos de história. É muito interessante o artigo aqui. E nesse artigo nós identificamos 4 espaços simbólicos, 4 geografias. A primeira de um colégio, Colégio Londrinense, onde nós começamos, colégio histórico em Londrina, né, desde o professor Zaqueu de Mello e tantos outros sonhadores com a educação aqui. E uma coisa interessante é que nós dávamos aulas lá, enfim, nós tínhamos reuniões, e estávamos ouvindo as crianças, né, correndo ali pelos corredores, tendo aulas, alunos de teologia ao lado das crianças que estudavam ali, né, o curso primário, enfim, de outros níveis. A segunda geografia é do Espaço Esperança. Nós fomos lá para uma igreja histórica também de Londrina, juntamente com a Igreja Metodista, as 2 primeiras igrejas de Londrina, de 1932. Igrejas que nasceram junto com Londrina. Londrina tinha 20 casas quando essas igrejas começaram aqui as suas atividades. Então, a FTSA foi acolhida e foi amparada nessa igreja por 3 anos. E lá nós tínhamos aulas ouvindo a igreja, né? Os cânticos, as reuniões de oração, enfim. Então, outro espaço simbólico muito interessante. Depois viemos para uma terceira geografia, que foi essa aqui, a partir do ano 2000. E essa geografia nós chamamos de o lugar mais, talvez, acadêmico de Londrina, onde estão as faculdades, as universidades. As principais universidades de Londrina estão aqui, inclusive a UEL, que faz divisa aqui com a gente, o campus da UEL. Então, é um outro lugar muito interessante. A faculdade veio para perto das ciências, né, dos saberes, das áreas de conhecimento. E finalmente, nós identificamos a 4ª geografia, que é a geografia sem fronteiras, que é a geografia online da educação à distância. Então, quando nós implementamos a educação à distância, a faculdade, então, saiu de uma geografia física e foi ao alcance do mundo. Então, hoje, dos 2.000 alunos que nós temos alunos aí dos mais diferentes lugares, continentes, enfim. Então, fica a sugestão, caso você tenha interesse em conhecer um pouco desse roteiro que nós percorremos. E aí, encerrando essa parte da propaganda, saiu na edição 30 da Praxis agora, os 25 anos, o Jubileu de Prata, que nós chamamos de Tempos de Ensino e Ensinos do Tempo, trazendo, então, mais detalhes disso tudo que nos trouxe até aqui. Eu vou ter que encerrar, meu tempo está acabando aqui, tá? Mas eu queria só registrar algo que marcou o início da faculdade. Acho que 2 coisas marcaram muito, que ainda era seminário, né? Seminário sul-americano. A primeira, a ousadia dos que estavam liderando de convidar os primeiros professores, que mal estavam saindo ainda do seu tempo de formação, e foi o meu caso. Eu estava terminando teologia aqui no Seminário Presbiteriano Independente, quem aqui de Londrina sabe onde é a Van hoje, e estava concluindo meu curso de teologia em 1993. Foi lá que eu conheci o professor Jorge, que através da SET ia fazer reuniões com os estudantes de teologia lá no Seminário Godoy. E a gente fazia as reuniões, e ali o Jorge começou a passar a visão, né? Interessante, que foi compartilhado agora há pouco aqui. E eu terminei o curso em 93, e o seminário iria começar em 94. Aí o Antônio Carlos me procurou, disse: qual é a sua área de estudos? É assim, né? Tipo o Antônio Carlos mesmo. Você estudou o que aí no seminário? Daí eu falei para ele do meu TCC, que foi sobre o Novo Testamento, né, a Carta aos Filipenses, Cruz e Ressurreição, título teológico, depois acabou sendo publicado, inclusive. Ele falou: pronto, já temos o professor do Novo Testamento. Já temos. Então, as aulas começam daqui a algumas semanas. Você tinha quantos anos? Estava aí na casa dos 20, né, 20 e poucos, né? Bem... Enfim, então eu saí do seminário e já fui para a sala de aula, fui dar aula, e, enfim, foi assim. Isso aconteceu com outros que também foram convidados. Eram pastores que davam aulas, não eram professores. E é muito interessante isso. Hoje nós temos aqui um quadro de doutores, mestres, toda essa estrutura com tempo de dedicação exclusiva. E quando nós começamos lá, tudo era voluntariado. Os pastores vinham das suas igrejas, tinha gente que viajava de outras cidades para vir dar aula aqui à noite, voltava.
E foi assim, né? Então, isso me marcou muito. A faculdade, desde o início, deu oportunidades àqueles que queriam sonhar também, que queriam crescer, né? Então, meu crescimento acadêmico, a minha história, a minha trajetória de vida acadêmica começou assim. E eu queria encerrar a minha parte também ressaltando uma outra coisa que acho que marcou muito. E até eu abri esse artigo aqui dos 20 anos, dizendo isso. Reunir numa mesma sala de aula para estudar teologia, sentados lado a lado, protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, membros de comunidades autônomas, gente que não tem um pertencimento a uma determinada igreja, e católicos. Imaginar todos esses alunos sentados numa sala para acompanhar uma aula de teologia no Brasil seria uma coisa inimaginável até pouco tempo, né? A questão de poucas décadas, a teologia era um assunto até proibido em muitos ambientes evangélicos no Brasil. Para que estudar teologia? Então, esse sonho, esse desafio, essa ousadia, a faculdade, o seminário demonstrou desde o início e conseguiu essa proeza. Hoje nós temos aqui são mais de 50 denominações que já passaram por aqui. Mais de 50 denominações já foram graduadas, tiveram, né, seus membros graduados aqui. Tá? Acho que é isso. Tem muita mais coisa, mas deixo para mais tarde. E para quem não sabe, o Wander, então, seguiu na carreira acadêmica, lá daquela aulinha mequetrefe do Novo Testamento e tudo mais. O Wander seguiu na carreira, se tornou mestre em História, doutor, e hoje ele está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é um privilégio, Wander, né? Você começou lá, né? E agora já vai ser o nosso pós-doutor, né? Parabéns, Wander. Parabéns. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu não poderia deixar de aceitar esse convite. Eu tenho um carinho muito grande e apreço muito grande pela participação, não só pela participação nessa história, mas também por ter vivido anos muito profícuos de aprendizado, nem sempre fáceis, nem sempre momentos fáceis, mas de muito, muito aprendizado na Faculdade Teológica Sul-Americana. Olha, eu anotei, e eu acho que eu fiz bem, porque o Jorge falou umas coisas que, se eu disser agora, vai dizer, poxa, ele está copiando o Jorge, né? Eu anotei uma semana atrás, tá ok? Então, mas eu gostaria de apontar algumas coisas. E vou começar por aquilo que você apontou, dando uma visão, de uma perspectiva alternativa também. A faculdade, como vocês podem perceber, não nasceu assim como um acidente de percurso. Não foi uma trombada de esquina. Não foi resultado de uma briga institucional. Nós não passamos a surgir, senão no contexto de um capital relacional enorme. Enorme. Deixa eu repetir, um capital relacional. Porque muito antes de se ter capital para comprar terreno, para construir prédios, para pagar professores, etc., houve um capital relacional que tomou muito tempo para ser construído. E esse capital relacional está diretamente relacionado com o trabalho que a SET fez. A SET, a Sociedade de Estudantes de Teologia Evangélica, da qual nós fizemos parte, liderado pelo Douglas, que foi o nosso mentor, o nosso tutor, o nosso amigo do coração, aquele que vocês devem imaginar, do tipo do amigo que acompanha você na jornada de vida. Não é? E eu me lembro perfeitamente quando o Douglas, não só anunciaram que o Douglas ia embora, mas como ele foi embora,
esse capital relacional, e esse capital do conhecimento também era tão grande, e o afeto era tão grande, que eu chorei muito, muito. E um desses choros foi na minha casa com minha esposa, e ela, Vanice, me olhou num determinado momento e disse assim: Wesley, mas o Douglas não foi embora. E eu disse: como assim não foi embora? Ela então, assim, muito afetuosamente, ironicamente, estendeu a mão para mim e me disse: como vai, Douglas? E aí ela disse: o dia que você se encontrar com Ed René, com Jorge Barro, com Ricardo Agreste, com Ricardo Barbosa, com Ariovaldo Ramos, com toda essa turma preciosa, você cumprimenta o Douglas ali. Então, o capital relacional que passa por nós aqui no Brasil, vai para o Fuller, encontra essa peça rara que é o Antônio Carlos, e Timóteo, e Jorge, etc. Esse capital relacional foi o vínculo que nós tivemos para começar alguma coisa. E qual era algumas das coisas que a Sete dizia, que se refletem na Faculdade de Teologia até hoje, desde o início? Preparar líderes fiéis e eficazes. O que mais? Se dizia que os líderes deveriam ser muito bem preparados biblicamente. E que fossem líderes que tivessem uma visão e que pagassem o preço para ajudar outros a alcançar aquela visão com eles. Então é nesse capital que as coisas foram construídas. É muito fácil a gente identificar datas, identificar números, identificar até ata, e graças a Deus pelo seu cuidado e olhar tão detalhista, Silvério, de ir lá e ver os nomes nas atas, mas o contexto de uma ata, o contexto dessas histórias é aquilo que a gente colheu de uma relação bonita e produtiva e afetuosa. E é claro que a gente vivia aquele momento num vazio relacional no Brasil, que hoje continua sendo grave. Não é? Então, nós estávamos envolvidos numa tentativa de criar essa interdenominacionalidade. Eu mesmo trabalhava na Associação Evangélica Brasileira, eu era o diretor executivo. Foi nesse momento que o Antônio Carlos convidou a mim e ao Caio, Fábio, para vir para essa reunião. O Caio não pôde vir, eu vim, e nós, então, tivemos esse momento, não é? Mas naquele contexto, a gente já percebia a falência da igreja em se relacionar em termos de denominações. Mas havia uma grande abertura, como o Douglas apontou aqui, para construir uma relação transconfessional, de diálogo transconfessional. E a Faculdade Teológica Sul-Americana veio desse capital também, de perceber que nós precisávamos dessa interconfessionalidade para fazer uma resposta a essa interdenominacionalismo. E essa interconfessionalidade é, a meu ver, a marca registrada da escola. Pelo menos sempre foi. Porque o dia que deixar de ser, a gente se torna ou arminiano, ou calvinista, ou presbiteriano, metodista, batista, etc. A faculdade não nasceu para ser isso. A faculdade nasceu para ser transconfessional. Essa foi a razão por que gente foi para o Fuller, gente foi para outras escolas. Me ajuda aí. Para onde foi? Asbury. Porque o Asbury é arminiano. Eu me lembro do diálogo que eu tive com a fundação que me sustentou, não é? Porque havia essa coisa de ir para o Fuller, todo mundo ia para o Fuller, e eu disse, não, eu quero, porque o projeto da faculdade é de ter essa interconfessionalidade, e a Faculdade Teológica Sul-Americana precisa de wesleyanismo, não tanto de arminianismo. Então, foi nessa minha participação, e eu voltei, e aí encontramos uma faculdade crescendo e dando uma tônica bonita, legal, prática da missão, de formação missiológica, em educação teológica. E essa era e é o grande diferencial.
formação missiológica em educação teológica. Essa foi a nossa participação, essa é a fonte do nosso entusiasmo, essa ainda é a paixão que a gente nutre a respeito desse passado surpreendente de 25 anos, meu Deus, 25 anos, como se fosse ontem. E esse é o nosso entusiasmo para o presente e para o futuro. Obrigado, uma vez mais. Vou ler essa ata aqui, que eu acho que é legal da fundação. Fica bacana, aí eu não preciso falar muita coisa. Eu quero ler a ata, estamos falando de fundação, né, na visão dos fundadores, a ata de 94, que foi quando a faculdade nasceu. Ata 001 da Assembleia de Fundação da organização denominada Associação Cristã Evangélica Sul-Americana Acesa. Aos 13 dias do mês de janeiro de 1994, reuniram-se 15 pessoas na cidade de Londrina, Paraná, para deliberarem sobre a fundação da Acesa, que é a mantenedora, bem como eleger a primeira diretoria e criar o Seminário Teológico Sul-Americano. O reverendo Antônio Carlos Barro foi convidado para dirigir os trabalhos e presidir a reunião. E Leda Cecília de Assunção para secretariá-la. Assumpção. É Assumpção. Está aqui, então vamos manter viva a memória. Assumindo a palavra, o presidente declarou iniciados os trabalhos, com uma oração pelo reverendo Luiz Wesley de Souza, secretário da AEVB, Associação Evangélica Brasileira, pedindo as bênçãos de Deus sobre esse momento histórico na vida da comunidade evangélica. A Acesa terá como prioridade a formação de obreiros através do seu seminário, sem distinção de suas denominações de origem. Essa é a ata que o Wander, então, colocou no livro Uma Década de Milagres. Qual que é o terceiro período, Luiz? No Filadélfia. O terceiro Filadélfia. assunto No aqui. Filadélfia. Então, qual vai ser o terceiro ação aqui? O terceiro passo pedaço. Não, o próximo é o Filadélfia, não é, Silvério? Filadélfia. É no Filadélfia. Bem, esse primeiro momento aqui de organização, como o Wander disse, era um momento, bem, primeiro que a gente não sabia o que ia acontecer, não é verdade? Porque todo mundo era voluntário, os professores ganhavam R$100 a cada semestre, lembra disso? 50, acho que era 50. Não, R$100. 50 no primeiro, depois nós fomos graciosos, aumentamos para 100. 100 no primeiro semestre inteirinho, tá, gente? Não é primeiro dia, não. Primeiro semestre, 100. Vocês que conhecem a nossa biblioteca já viram ali o primeiro armário da nosso. Meu sogro que está aqui, aquele armário era dele. Ele pegou fogo de um lado, nós colocamos contact, né, para ele não aparecer o fogo. Se você tirar o contact, ainda é o original, é do tempo, daquele tempo antigo, você vai ver que ele está todo queimado do lado. Na primeira prateleira, nós tínhamos a biblioteca, com 35 volumes. Na segunda prateleira, nós tínhamos o material dos professores. Na terceira, o material da secretária. E no quarto, o material de limpeza. Então, todo o seminário funcionava naquele armário que está ali na biblioteca, no segundo andar. Tinha uma máquina de datilografia e uma mesa. Então, esse foi o começo. E, naturalmente, que a história é longa, e só o Wander para contar em detalhes. E nós não vamos fazer isso agora. Mas eu queria, nesses primeiros anos, aí, destacar uma marca nossa, eu acho, que não pode ser passado em branco, é a marca da parceria. Nós não existimos por nós mesmos, a gente não tinha essa capacidade, e não temos ainda hoje. E então, os amigos, como o Douglas e a Joyce,
a fundação que eles representavam, sim, da Rivendell, a fundação do Blankenmeyer, que ajudou a comprar esse terreno aqui, construir, e outras organizações que a gente conhecia, o John Stott, enfim, vários. Então a gente sempre foi abençoado de ter gente do nosso lado. E isso impactou tanto a nossa história que a gente tem essa marca hoje. A maioria absoluta dos nossos alunos e alunas tem bolsa de estudo. E a gente dá a bolsa sem ter o dinheiro, esse é o detalhe, não é? Não é que dá bolsa porque tem. Um dia um americano perguntou para mim, nossa, vocês têm muito dinheiro aqui, né? Falei, mas por que você está dizendo isso? Porque vocês dão tanta bolsa de estudo? Deve ter muito dinheiro. Falei, não, a gente não tem. Mas como dá então? Falei, a gente dá sem ter. Então essa é uma matemática que é difícil mesmo de entender. A gente não tem como entender isso. E eu acho que a gente vai continuar assim. Porque a maioria absoluta que estuda aqui é pobre. Não é, gente boa? É uma pobraiada aqui, gente, que não tem fim, né? Eu chego aqui no primeiro ano aqui, ó. Não é isso, Wander? Eu vou aqui na cafeteria aqui, o pessoal que já está no segundo e terceiro já vai me apontando, ó, pobre, 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 pobre. Raramente você encontra um cara fala, esse tem. Né? Então, é difícil isso. Então, como é que pode uma escola sobreviver sem ter endowment, sem ter recursos, sem ter verba e dando tanta bolsa? Então, acho que essa foi uma marca que nós recebemos muito, mas muito, mais do que pedimos ou pensamos. Até às vezes as pessoas dizem assim, mas vocês oraram muito para ter isso? Alguém deve ter orado, eu mesmo não orei. Não, eu confesso isso, que eu não orei, porque eu jamais oraria pensando nisso. Então, ainda bem que eu não orei, né? Deus foi além do que eu deveria ter orado. Então, nós recebemos demais, gente, demais. Vocês não têm noção tanto que nós fomos abençoados. E nós queremos abençoar e continuar abençoando, porque o dia que virar um comércio ou um business vai ser complicado. Então, vai ser ministério até enquanto Deus nos conceder aí a vida. Tá certo? Sempre que a gente faz eventos como esse, ou em situações como essa, a gente corre o risco de ser injusto ou cometer alguma injustiça com alguém, o que não é de forma alguma a nossa intenção. Mas acho que uma injustiça a gente não pode cometer. Nesse momento dos fundadores, eu queria mencionar as nossas esposas nesse processo todo, porque elas foram e continuam sendo um suporte maravilhoso para essa instituição. As infinitas, incontáveis viagens que nós fizemos para cima e para baixo, em prol da escola, captando recursos, divulgando a faculdade. Eu gostaria, então, de mencionar as nossas esposas nesse processo, sem dizer nomes, mas agradecer a Deus. Você, esposa que aqui está, você sabe quem é você, então, bendito seja o Senhor pelo suporte que vocês deram para a escola, não só para os seus maridos, mas em oração, em participação. Em quantos eventos as nossas esposas não vieram para cá, não contribuíram, não participaram, quer dizer, elas têm esse dedo da fundação também. Eu acho que é justo mencionar as nossas esposas nesse processo. Eu só mencionar um fato, um pouquinho antes de começar a organizar mesmo o seminário, o nosso presbitério de Londrina tinha convocado uma reunião, se eu não me engano, em agosto de 93, para discutir uma pauta que era a revitalização do presbitério. E fomos para essa reunião, e na noite anterior eu datilografei
Eu não digitei, eu datilografei mesmo, ainda era uma máquina elétrica, né? Suzy lembra disso? Dessas máquinas ainda, né, Suzy? E uma folha azul, dessas de blocos de uma empresa, e eu coloquei alguns itens lá para serem discutidos nessa reunião. E o último item estava escrito assim: criar um seminário. Eu tenho esse documento, eu mostrei para o Antônio Carlos outro dia. E no outro dia, quando começou esse assunto no plenário, eu levantei a minha folha e falei: gente, eu pensei nisso aqui ontem à noite. Eu não sabia nada dessas histórias, não. E aí nós começamos a conversar. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, Jorge, Vicente, Antônio, Márcio e eu estávamos lá no escritório da Central, começando a mexer no projeto. Lembra disso? 8 horas da manhã, a gente já estava lá na segunda-feira. É um fato que acho que é muito legal lembrar de uma coisa aqui e de outra ali. Gente, obrigado. Vamos aplaudir. Você fala do Filadélfia. Aqui na frente nós temos 2 grupos representados, 2 períodos. Os 3 aqui e mais o professor Jorge, relembrando coisas ainda da primeira geografia, lá do Colégio Londrinense, falando mais como alunos, como é que era, e a Valquíria também já na segunda... A Suzy, não. Eu sei, mas você estava no Espaço Esperança, não estava? Desde o primeiro. Isso, mas eu quero que você fale um pouquinho do Espaço Esperança e vocês do Londrinense. Você estava no Londrinense, né? Também, isso. Vocês 3 falam do Londrinense e ela fala um pouco do Espaço. E eu quero convidar também o pastor Eduardo, porque ele entrou nessa mudança do Londrinense para o Espaço Esperança, e naquela época a gente ficou sem lugar e nós fomos para o Espaço, né? O Espaço Esperança. E esse é o prédio que a gente utilizava ainda no Colégio Londrinense. Volta a sua foto anterior. A foto anterior é o culto, o primeiro culto, acho que em fevereiro de 94. Foi o nosso primeiro culto com os novos alunos. Aí a foto seguinte era o prédio que funcionava a primeira secretaria, né? Pode ir. Aí à frente do escritório, né? Da parede era a Cláudia, a Meire, mais uma. Aí, ó, esse é o registro, o tal do armário. Ó. Armário e depois, olha lá, ó. A máquina de escrever, né? Isso, tá bom. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos começar, então, aqui com os graduados, falando um pouquinho do período dentro do Londrinense. Bom, além do início, de estar experimentando o novo, a dureza, inclusive, como o Silvério e o Jorge lembraram, o AC também, dos alunos pobres, fica o relato que nós vivíamos pela fé literalmente. A gente estava relembrando aqui que as viagens missionárias, as primeiras, nós bancávamos na fé, porque nem o dinheiro para ir não tinha. Era o carro da Suzy, como que era? Benção? Ou Glória. O do Valcir, que chamava Abençoado. Ocasionalmente o chevetinho do Silvério. E assim foi. E também um fato curioso, uma faculdade que a gente saía daqui às 10 horas da noite, e o pastor Eduardo ainda levava um grupo de 6 alunos para fazer discipulado na casa dele, da meia-noite às 2 da manhã. Nós éramos em 6 alunos sendo discipulados na casa dele, semanalmente, até às 2, 2h30 da manhã, 3, às vezes até às 4. E outro fato que a gente também lembra com muita saudade, muito amor, é que nós tínhamos um evento semanal no seminário, na primeira turma, que era o macarrão com oração. Todas as sextas-feiras, nós nos reuníamos depois da aula, de joelho no chão, na república de uma das alunas, e nós orávamos até às 6 da manhã. E as coisas aconteciam. Então, acho que depois disso, a gente nunca mais foi tão crente assim. Mas bons e velhos tempos.
Não, a gente ainda é crente hoje, não é? Mas é interessante, enquanto os pastores iam falando, a gente vai lembrando de toda a nossa história, né, aqui. Então, um dos pastores falou aqui de relacionamentos de confiança, amor e amizade que tinham entre eles. E isso transbordava para todos nós alunos, né? Então, existe uma confusão muito grande, eu falo isso para o pastor Luiz Silvério todas as vezes. Eu não sou da primeira turma, eu sou da segunda turma. A Lia, o Wagner e a Valquíria são da primeira turma, eu não sou. Mas não existia essa diferença. Então, a hora quando o pastor Luiz Silvério falou, olha, vocês vão lá, você vai lá para falar, e eu falei assim, o que eu vou falar? Né? O que ficou para mim no momento foi que nós tínhamos tudo em comum. E era assim que nós vivíamos. Muitas vezes a gente sentava nas escadarias, lá do Londrinense, para chorar, porque a gente não tinha grana, porque a gente achava que não tinha fé, porque tinha que trabalhar, estudar e servir na igreja no final de semana, e a gente achava que não ia dar conta. Não é, Valquíria? Eu tenho uma cena que eu não esqueço, que era com a Valquíria, a gente sentada na escada, então, uma apoiando a outra, né? Outra coisa interessante é que os pastores, né, foram falando desse capital relacional, que é isso que eu disse, que transbordou para nós alunos. E, realmente, hoje eu tenho a plena convicção, a plena certeza de que nós fomos preparados para servir o reino de Deus. Eu sou psicóloga, eu atuo na clínica, e eu nunca me vi tanto servindo o reino de Deus dentro da clínica psicológica, e esse preparo, então, vem desde o seminário. Não é que eu me recuso porque eu não gosto, mas o que eu guardo no meu coração é que é o seminário sul-americano, né? Então, era diferente. Existia, fluía, transbordava, transcendia a questão mesmo da coinonia, do amor, de estarmos ali e termos tudo em comum. E eu não posso deixar de falar, né? Hoje, 25 anos depois, né? O Luiz Silvério veio falar de máquina de datilografia, mas eu era uma criança. Não posso deixar de falar, meus queridos, do papel da mulher dentro da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vocês podem ver, porque isso não precisa explicar, quantas mulheres nós temos representando os alunos aqui na frente e quantos homens nós temos representando os alunos aqui na frente. E olha que nós somos de uma denominação que não institui mulher como pastora, né? E nós fomos fazer o seminário não pensando em ser pastoras, mas pensando em servir o reino de Deus. E nós todas continuamos, a Lia falou da oração com macarrão, que era na casa da Meire. A Meire hoje vive no Canadá, é pastora no Canadá. Nós temos contato com os nossos colegas, mesmo que a gente não vê há muito tempo, mas se a gente precisar, está lá, né? Então, o papel da mulher, quando falaram das várias denominações, mas também a gente não pode deixar de lado essa questão de que nunca houve essa discriminação para com as mulheres. O pastor Wagner brinca muito. Eu brinquei com ele agora, falei assim, por que você não foi sentar ali perto das mulheres? Só porque você é homem? A gente brinca muito disso, né? Mas nós nunca tivemos problema. E muitos dos eventos, muitas das atividades que nós programávamos naquela época, que éramos as nossas duas turmas, muitas vezes era encabeçado pelas meninas, né? E isso fez e faz diferença na nossa vida como líderes e como servas de Deus. E tem mais coisas para falar, né? Gostaria de fazer uma ressalva que o pastor Jorge falou das aulas do pastor Wander, apesar que eu acho que ele era um menino, mesmo que... O pastor Wander, na época, ele era mais novo do que muitos alunos. E as aulas de Novo Testamento eram excelentes. Excelentes. E esses tempos eu precisei da ajuda dele, já como doutor, para auxiliar uma paciente minha que estava fazendo doutorado. Foi super pronto. Então, assim, é o coração. Não é a posição, né, profissional, mas é o coração. E, gente, outra coisa.
né? O pastor Jorge agradeceu as esposas, mas tinha 2 que estavam aqui na frente, que na época nem tinha esposa, ainda só estava na oração, né, Lia? Né, pastor Luiz Silvério? Né, pastor Vander? E a gente orava para esses meninos casarem, né? Então, gente, quando a gente fala da história do sul-americano, a gente não consegue separar a nossa história de vida, o nosso caminhar junto nesse reino de Deus. Então, tem que agradecer esses homens que Deus levantou, né, para criar o seminário, hoje a faculdade, e a gente... Sim, a esposa do AC deu até aula para a gente, né? Então, quanta gente que caminhou aí com a gente, e a nossa história de vida se mistura com a história do sul-americano. Muito obrigada, e a Deus toda a glória. Se tiverem, sobrou tempo para os alunos? Acho que uma coisa muito bacana, uma contribuição muito importante que o seminário veio trazer, é possibilitar o estudo de teologia para aquelas pessoas que ainda não tinham convicção do seu chamado. Porque antes não existiam tantas escolas como tem agora e tanta facilidade de estudo. Então, quem se sentia chamado a estudar teologia, ele se lançava para ser seminarista. Na maior parte das denominações, ele tinha que romper com a sua vida já antes de ter certeza se é isso que ele queria mesmo, né? Esse era o meu caso. Eu me sentia chamado, mas aqui em Londrina só tinha um seminário que era tempo integral e eu não podia parar de trabalhar. Para ir para um seminário da denominação seria uma outra cidade. Aí o seminário surgiu com a possibilidade de você tentar ver se é isso mesmo que você quer, né? Então, trouxe a possibilidade também das mulheres poder fazer, porque nos seminários quase não tinha mulher, nos seminários, pelo menos no seminário da IPI aqui em Londrina. Eu acho que foi uma contribuição muito bacana. No decorrer do curso, eu fui percebendo que realmente o meu chamado era pastoral, né? Trabalhava no bombeiro naquela época, ainda pedi uma licença do bombeiro por 2 anos, fui ser pastor numa igreja, e sou pastor até hoje, e me sinto realizado. Tenho certeza que esse é o chamado de Deus para a minha vida. Então, eu louvo a Deus pelo seminário, porque ele trouxe essa possibilidade. Ao abrir aulas de teologia à noite, né, e dar essa assim, de uma maneira mais flexível, não era aquele negócio assim, só aceitamos alguém que é encaminhado por um presbitério, ou por uma junta de missões, ou isso e aquilo. Era uma coisa mais flexível, para não falar relaxada, né? Mas, aceitava, assim, qualquer um, porque queria pegar aluno de todos os lados. Mas isso é bom, isso mudou um pouquinho a cara dos pastores dos nossos dias, né? Hoje nós temos muitos pastores, muitas pessoas formadas em teologia, e ele trouxe também essa possibilidade de pessoas que querem fazer teologia não só para ir para púlpito, querem fazer teologia para trabalhar em outros ministérios, ou ministérios paralelos, né, à igreja. Eu acho que isso foi uma contribuição muito bacana da Faculdade Sul-Americana. Bem, quando pediu para falar do londrinense, do Espaço Esperança, me veio uma frase do AC, porque nós estávamos no londrinense, né, e de uma hora para outra poderia sair. Eu lembro que o AC disse bem assim: vamos ter aula com a bolsa na mão, a qualquer momento estamos indo para lá. Então, a gente, assim, foi muitas coisas boas que aconteceram, né, essa transição, né, para o Espaço Esperança. Muitas vezes nós estávamos tendo aulas, ouvindo o culto, né, ouvindo louvor lá de baixo, e nesse meio do Espaço Esperança, nós pedimos uma sala, né, uma salinha que tinha ali ao lado, para o grupo, porque tinha um grupo que ia direto do trabalho, né? Trabalhava o dia todo, dava aula o dia todo, às vezes não dava tempo de passar em casa, então ia para o seminário, e nós tínhamos uma sala, e nós começamos um grupo a orar. E esse grupo, orando, nós, assim como eles sonharam, o AC sonhou, o Jorge sonhou, nós sonhamos também com o projeto Timóteo na época, né, que foi o projeto missionário, que nós saíamos todos os finais de semana, praticamente, para falar para as igrejas de missões,
impactar a igreja, né, e fazer um trabalho missionário com as igrejas. E muitas vezes na rua, de madrugada. Então, assim, nós tínhamos um trabalho muito estendido ao povo. E foi o que me levou para fazer o seminário, porque eu sempre gostei muito da área social, né? Sempre trabalhei na área social na minha cidade. E o seminário, ele fez muita diferença. Até esses dias alguém me perguntou qual das duas faculdades te interessou mais. Eu não tenho dúvida, né, que o curso de teologia me fez enxergar o ser humano de uma outra forma. E foi um curso muito bom. E lembrando de mulheres, nós éramos só em 7 mulheres na sala. E todas nós, assim, era muito difícil. Os meninos, né, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão ser pastora? Então a gente ouvia muitas assim, brincadeiras, mas nós éramos um grupo muito unido, né? Ali no Espaço Esperança foi um tempo muito bom, difícil, não era salas confortáveis, não era um som, né? Era muito difícil, mas foi válido, foi muito importante. Queria também ressaltar a questão do professor. Na época, a gente poderia até pensar, nossa, mas, né, eles eram nossos mestres, foram eles que nos levaram diante, sabe? Alguns, né, que, como o Wander falou, ainda estava estudando, o Silvério tinha, acho que, acabado o curso de psicologia, se eu não me engano, um tempo, né? Então, mas eles eram os nossos mestres. Hoje eu vejo, sabe, como eles foram as pessoas importantes da nossa vida. O AC, né, fiquei 9 meses na secretaria com o AC, ali na 8ª. Então, assim, eu não tenho dúvida do que eu aprendi, do que eles foram importantes para nós. Eu penso assim, como ser humano, não assim no sentido só de teologia, mas como ser humano, exemplo de vida que eles nos deram, sabe? Foi muito gratificante. E toda essa transição de Espaço Esperança, foi muito válido. A gente viu o sonho deles, né? Talvez não com a mesma intensidade, mas nós tivemos o privilégio de ter o AC como nosso professor nos 4 anos. Lembra-se? Foi a única turma, eu acho. O Silvério, 4 anos. O Silvério, gente, foi muito bom esse período que ele ainda não estava casado, né? Porque nós tínhamos churrasco na casa dele. Então, assim, era muito bom. Gengis Khan, não era churrasco. Gengis Khan. Tem umas fotos do nosso churrasco. E tem um detalhe, viu, gente? Eu não sei se ele melhorou. Tinha que deixar tudo organizado, não podia deixar sujeira. Então, a gente já ia para o churrasco pensando, cadeira, o pé da cadeira tem que estar limpo quando levar lá dentro. Mas eram nossos amigos, sabe? Nós tínhamos essa reunião de oração, né, que daí surgiu, né, o projeto Timóteo, daí surgiu também aquilo que nos levou a terminar o curso, porque não é fácil, né? Todo mundo que começa um curso sabe da dificuldade, de tudo que passa. Então, um ajudou o outro a terminar o curso, sabe? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou da primeira turma, são 25 anos. Né? Eu tenho orgulho. Quando alguém pergunta, assim, a gente tem que encher o coração mesmo e dizer, eu fiz história, né, com esse pessoal aqui, que é de ouro, é peso de ouro. Obrigada, viu, gente? Eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho na frente. O professor Marcos, ele está aqui numa próxima, na sequência, mas ele tem que ir ao aeroporto buscar uma visita. Então, eu vou pedir para você falar agora, com a permissão de vocês. Você pode... O Marcos faz parte de um momento da história. Ele veio como aluno em 96, né? Eu tive que aguentar ele na minha casa, ele com a Patrícia, uma semana, a primeira casa que ele ficou aqui em Londrina, né? Mas foi com alegria que eu recebi eles lá em casa. E o Marcos fez o curso e depois ele começou a trabalhar na administração. Eu quero que ele fale um pouquinho desse momento da parte administrativa, da mudança do espaço para cá, com o projeto de construção, com as coisas que foram acontecendo. Enquanto ele fala, eu vou ver se a gente muda umas fotos ali. A minha história aqui na escola começou em 96, quando eu vim estudar, né? E ouvindo essas histórias aí, os testemunhos das outras pessoas que fizeram parte desde o início lá na fundação, eu fico pensando
como é que realmente faz sentido aquilo que Jesus falou, né, que o Evangelho é para loucos. Porque, sinceramente, se você parar para pensar, ou se você vivesse naquela época, parecia um bando de loucos. Porque o AC a gente já sabe que não bate bem, mas assim, o AC fez coisas do arco da velha. Vocês não sabem, não. A Priscila sabe disso, que a Priscila é a esposa que casou com ele. Vamos falar de agradecer as esposas, né, Jorge? Mas o AC vendeu o carro dele para comprar um terreno para a escola. Pensa bem. Não é isso aí, AC? O primeiro terreno da escola foi um terreno que ele... O AC tem essas maluquices, assim, ele vê terrenos e fala, isso aqui pode dar um negócio legal. Aí ele viu o terreno, um terreno pequeno aqui próximo, comprou, vendeu o carro dele, comprou o terreno, mas não tinha um centavo para construir, né? E em 98, um grupo da Overseas Council veio aqui, é uma organização americana, veio aqui conhecer a escola, já existia uma estrutura mínima, né? Mas muito sonho, muito projeto, muita ideia, isso que eles falaram aqui, desse tipo de seminário diferente. Eu tinha vindo para cá, aí em 98 eu estava entrando no meu 3º ano, né, do curso, e veio essa organização, tinha esse terreno, e eles falaram, a gente queria construir, né, achamos legal o projeto de vocês, que tal construir? Apresenta um projeto. E aí o Antônio Carlos, sei lá o que deu na cabeça dele, né, falou assim, Marcos, você não é engenheiro? Eu era engenheiro mecânico, né, eu tinha largado engenharia mecânica. Então, para ele, engenharia mecânica e engenharia civil é a mesma coisa. Né? Falou assim, você não é engenheiro? Eu falei, fui, né? Fui, agora eu estou tentando ser teólogo. Aí ele falou assim, não, porque os americanos vieram aí, a gente precisa de um projeto, como se eu fizesse projeto de construção de alguma coisa, né? Mas tinha uma arquiteta na igreja lá, na nossa igreja, falou, não, você reúne com essa arquiteta aqui, na verdade, como é que é coisa de maluco mesmo, essa arquiteta nessa época, ela era cabeleireira. Lembra disso, da Kiko, gente? Não é isso, você? Trabalhava cortando o cabelo. Ele falou assim, você reúne com ela e faz um projeto e apresenta para os americanos. E eu era estudante de teologia, gente, e tinha que fazer... Bom, a gente fez esse tal projeto para construir no terreninho comprado com o carro do AC, entendeu? Esse bando de maluco. Aí a gente apresentou, os americanos falaram assim, não, muito pequeno. A gente achava que era gigante, gente. Eu vim estudar aqui, eu sentei numa cadeirinha de criança com uma mesinha, vocês lembram, gente? Assim, não cabia a perna para estudar, era onde a gente estudava, quando começou. E depois, quando falou assim, sonha alguma coisa, a gente sonhou um prédio, 4 salas, um salão para fazer o culto e um lugar para a biblioteca, só. E um escritório para a secretaria, era isso que a gente tinha de projeto. E os americanos falaram, não, sonho é maior. E aí a gente voltou para a mesa de desenho, e o AC andou por essas bandas por aqui e achou esse terreno gigantesco aqui, né? Que aquele outro lá eram 6 mil metros, esse aqui eram 32 mil metros. 36 mil metros, 32 depois que a gente doou para a prefeitura. Aí ele mostrou para os americanos a ideia, logo depois. Falou, não, pode comprar. E agora, para aquele predinho pequenininho nos 6 mil metros, o que a gente faz aqui, né? Bota um predinho na esquina, o resto a gente faz o quê? Planta, né? Não sei. Aí tivemos que desenvolver, quem tiver interesse em conhecer essa foto, essa figura, esse desenho, ele está no corredor aqui do prédio da Acesa, lá no finalzão, tem essa foto do primeiro sonho de um projeto. Aí a gente já procurou uma construtora, no caso Rodinei Montosa, que faleceu há pouco tempo teve câncer no cérebro. É muito triste para a gente, porque a gente caminhou um bom tempo com esse cara especial, porque ele não só desenvolveu o projeto e construiu com a construtora dele, como ele doou quase que 1/3 de tudo aquilo que ele receberia como construtor e arquiteto para fazer isso pelo reino, ou seja, ele ganhou um mínimo. E eu, então, de aluno, virei administrador da construção, nessa maluquice que tornou esse troço gigante aqui, que a gente jamais imaginou que fosse ser, né? Assim, jamais a gente pensou que fosse ter um negócio tão grande. E difícil até de administrar, porque, como você falou, né, nós somos um bando de pobre. E pagar o dia a dia aqui, de estrutura e tudo mais. E desde aquele tempo o Eduardo era o diretor administrativo, aí financeiro, tudo, sei lá, né? Boy, vivia em tudo que é lugar, cartório, não sei o quê. Essas aí são as fotos que estão passando do início aqui desse terreno. Esse terreno, quando o ACEI descobriu, era mato puro. Primeira vez que a gente veio aqui, tinha
um poço cheio de mato com uma colmeia. E a gente descobriu isso na raça, né? Quando chegou aqui, foi atacado pelas abelhas. E depois tem essa história aí, é bastante longa, essa história deve estar no livro aí do Wander, né, Wander? Mas o que é interessante, eu acho, assim, na minha participação aí, depois do Eduardo largou a administração administrativa e financeira, quando eu me formei, a gente inaugurou o primeiro prédio aqui no ano 2000, eu me formei em 99, em 2000 a gente inaugurou o primeiro prédio, e o Eduardo falou assim, Marcos, agora assume aí a administração, né, a direção administrativa e financeira. Então, como eu já estava administrando a construção, eu emendei com a administração da escola, o Eduardo foi cuidar do centro de missões, que é a paixão dele, né, missões. E aí a gente foi tentando levar adiante esse negócio aí. Assim, o que eu posso dizer do testemunho daquilo que eu passei aqui como aluno e envolvido em vários cargos aí, administrativos e tal, é que a mim me parece que ainda é um sonho de loucos, né? De poucos e loucos. Porque se você for parar para pensar exatamente o que é isso, como isso funciona nesse universo brasileiro, a nossa escola realmente é rara, porque é uma escola interdenominacional, que não tem apoio de nenhuma instituição, nenhuma. Assim, não tem nenhuma denominação que manda dinheiro para cá, não tem nenhuma denominação que manda aluno para cá. E a gente sobrevive pela graça de Deus, porque a gente ousa sonhar esses sonhos, como diz lá o profeta Joel, né? Que ele vai derramar o Espírito e a gente vai ter sonhos e visões. Eu acho que a gente continua nessa, tendo sonhos e visões. E Deus tem sido extremamente gracioso, porque, como diz o velho AC, né, a gente é um bando de baguá, mas a gente acha que pode, né? É quando a gente não pode é que a gente pode, não é isso? Diz o Evangelho. É quando a gente é fraco que a gente é forte. Então, assim, eu acho que essa é uma outra marca também da escola, viu, gente? Que é a humildade. Muitos alunos, quando vêm visitar a gente, percebem isso. A gente não tem muito essa noção de quem é chefe de qual é o cargo que está aí. A gente, como o Wesley falou, né? O Luiz Wesley falou essa coisa do capital relacional, né? Eu acho que é mais importante aquilo que nos une, que é a percepção de reino, percepção de ministério e esse sonho de fazer educação teológica relevante no nosso contexto latino-americano, que faz com que a gente ocupe diferentes cadeiras, diferentes funções e a gente se respeite não pelo cargo, não pelo título, mas por esse sonho em comum, né? Então, acho que é isso. Bem, ou eu falo 3 minutos ou eu falo 3 horas. Como 3 horas eu não vou poder falar, eu vou falar só 3 minutos. Eu era pastor em Maringá, da Igreja Presbiteriana Central, e recebi a visita dos 2 irmãos em nossa igreja, pedindo apoio para um seminário que eles iam começar. E como eu sou presbiteriano, agora eu vou defender o lado calvinista. Eu não sabia que esse apoio era por 24 anos. Porque 1 ano depois eu saí dessa igreja, vim para Londrina e me envolvi aqui com a diretoria administrativa, financeira, zeladoria, limpeza e tudo aquilo que nós sempre fizemos. E estou até hoje. São 24 anos dedicados aqui, passamos por experiências realmente marcantes. O Marcos falou algo que sempre marcou minha vida em relação a essa faculdade, a questão dessa simplicidade e humildade. Quantas vezes eu vi o Antônio Carlos pulando a janela para passar no prédio, né, e conversar com alguém, era mais rápido pular a janela do que dar a volta. Agora ele não faz mais isso não, agora ele está, acho que não aguenta mais, mas fez muitas vezes. E também ele tem a memória um pouco já fraca, né? Demorou para dar R$100 para professores assim. O Silvério tem razão, era 50 e foi por uns 3, 4 anos, depois sim começou a dar R$100 por semestre. Eu fazia os cheques, assinava, e era interessante que eles achavam bastante, né, na época, porque não ganhava nada. E foi realmente maravilhoso o que Deus fez. Este local foi um presente de Deus.
porque nós estávamos procurando alguns lugares aí, tudo muito caro, e de repente uma pessoa que resolveu se dispor e colocou à venda por um preço que ninguém consegue entender até hoje, como foi colocado um terreno à venda, R$360 mil. Foi o que nós pagamos. Depois já ofereceram o dobro, mas já tinha sido comprado. Então, o livro 10 anos de milagre realmente é o que nós presenciamos nos primeiros 10 anos, depois 20, 25, e até hoje tem sido anos de milagres. A paixão que cada um tem se envolvido, trabalhado, e cada formatura que a gente participa, sábado teve uma, né? A gente olha os alunos e vê os testemunhos, e convence cada vez mais o coração da gente que aqui não é apenas uma escola, eu tenho dito isso. Nós somos uma organização missionária que tem a missão de preparar vidas. E a gente é muito grato por todos que cooperam, desde os nossos porteiros, pessoal da limpeza, todos, é uma grande família. E é gostoso ver esse pessoal aqui trabalhar, né? Fazendo isso, porque sabe que estão preparando vidas. Isso tem sido muito bom. Nós tivemos, então, recursos externos para que essa obra, esse local pudesse ser construído, mas eu gostaria também de mencionar mais uma vez a presença do Douglas e da Joyce entre nós, porque por meio de uma fundação familiar, que é o Rivendell Trust, nós recebemos recursos deles para investimento de vidas. Investiu na vida do Wesley, por um bom tempo no professorado, investiu na minha vida no professorado, e outras pessoas. Então, foi nesse momento que a gente começou a sair dos R$50, né? E foi um investimento também na expansão da faculdade, porque foi nesse período que nós conseguimos colocar as extensões de pós-graduação para vários estados do Brasil, Recife, Goiânia, Belo Horizonte, até em São Luís do Maranhão nós chegamos com uma extensão lá. Isso foi tudo praticamente com recurso dessa fundação querida, desse casal querido que ofertou para a gente, para que pudéssemos nos expandir. Então, nós recebemos esse suporte maravilhoso, que eu acho que isso é bacana também. Não foi um recurso voltado especificamente para a construção disso ou daquilo, mas um recurso voltado para a gente. Então, eu queria também mencionar nessa fase esse grande aporte que nós tivemos. Foi graças a Deus por isso. Obrigado a vocês. Acho que já essa parte. Esse foi um dos cultos, acho que de final de semestre, na igreja da Vila Judite, que foi sempre uma parceira também da gente desde o começo. Essa foi a primeira turma de mestrado, de curso livre mestrado. Esse já foi um culto lá no Colégio Londrinense, numa das salas que tinha disponíveis lá para a gente. Esse foi lá no culto da Vila Judite, e foi na noite em que foi fundado o Diretório Acadêmico Marta Fal. Olha o Jorge lá, gente, dá uma olhadinha. Aquele de camisa florida lá. A Priscila está ali, né? Márcio, eu estou mais no canto lá. Aquela senhorinha lá é a que empresta o nome ao nosso diretório acadêmico, Marta Fal. Esse é um grupo de estudantes que estavam nesse culto lá na Vila Judite, da primeira turma. Valéria e... como é que é o nome dela, gente? Cláudia. Elas eram secretárias, e essa secretaria, nessa época, funcionava na rua Souza Naves, e o seminário, as salas de aula eram no Espaço Esperança. Então, por alguns meses, nós ficamos separados da secretaria. Aí a biblioteca já era no Espaço Esperança, as nossas duas primeiras bibliotecárias. Essa era a diretoria da época, do seminário. O primeiro aqui era o Valdir, depois eu, a Meire, está no Canadá, Eduardo, tudo gente novinha, assim, sabe? Tudo fininha, né? Cabelo ainda, né? Eita, coisa boa, viu? Olha lá.
Esse é um dos cultos lá já no Espaço Esperança. Nós realizando. Olha o Wander lá, bem novinho lá. Ó. Pode ir. Essa é uma das reuniões assim, mais sociais lá do espaço. Esse era outro grupo. Esse era um grupo de formação cristã, um curso que nós tínhamos de 2 anos. Aí já começam as viagens missionárias, que essas malucas aqui, elas foram, essas 3 aqui. Ó. Eu não fui, lembra? Eu não fui, né? Eu não fui, perdi. Né? Olha só essas fotos dessas viagens missionárias. O que esses malucos faziam? Olha, pode ir. Era mês de julho, vocês imaginem para o Uruguai no mês de julho. Olha, Denise Sucassas, Emílio, pastor Valdir França, que foi o coordenador da equipe na época. Bem-vindos à Florida, não é Flórida não, tá? Florida. Olha. Eles estão achando que estavam na Europa, né? Isso. E era um povo assim, presbiteriano e pentecostal, viu? Né? Essa já é a primeira turma. A formatura lá na primeira IPI. Pode ir. Opa, essa foto é interessante, porque ela faz a transição do Espaço Esperança para cá. Se eu não me engano, se eu não estou falho, essa foi uma visita que os americanos fizeram, e esse terreno aqui, não era esse aqui, era o lá de baixo ainda. Acho que era o lá de baixo. Porque lá tinha sido comprado 6.000 metros, depois foi comprado mais 6.000, e aí eles não estavam satisfeitos e resolveram comprar o de cá. Pode ir. Aí, agora já é aqui, ó. Está ali um grupo de nossos irmãos americanos que vieram para conhecer o local. Foi um momento de oração, pastor Messias. Essa oração está gravada, mas a gente não conseguiu achar ainda. O João Simonetti transformou em áudio. No abacateiro, isso, é no abacateiro. Essa foi... para quem não sabe, nesse abacateiro aqui, antes de a gente chegar, era um local onde se fazia despachos de macumba, essas coisas. Né? Pode ir. Olha o Antônio Carlos, gente, parece ele? Compara hoje. Né? Aquele de camisa vermelha lá é o João Simonetti, que foi aluno também, e o José Antônio Pereira, que é pastor, ele foi o cara responsável para nos levar, fazer o contato com a IPI, para nos levar do Colégio Londrinense para o Espaço Esperança. E tem mais um detalhe sobre esse 31 de outubro, sobre essas coisas da reforma. O Antônio Carlos e o Eduardo chegaram lá no escritório, né, no Espaço Esperança, falando do terreno que eles tinham visto e tal, né, e falou, a planta está aí. Aí eu abri a planta e perguntei para eles assim, vocês viram o nome das ruas? E eles disseram assim, não, a gente nem se preocupou com isso. Aí ele disse, olha, a rua que sai de direção do shopping para o UEL chama-se Martinho Lutero. A outra chama-se Eurico Zwinglio, a outra não sei o quê, a outra não sei o quê. Eles não tinham visto esse nome das ruas. Eu falei, puxa vida, que coincidência, né? Faltou João Wesley. Faltou... tem os outros mais para baixo ali. Tá? Faltou o João Wesley, é verdade. Tem o João Luz, tem outros aí, faltou o João Wesley. Isso você tem que cobrar, sabe de quem, Wesley? De um cara chamado Lauril Kraudjun, pastor presbiteriano, foi capelão do Hospital Evangélico muitos anos, e ele, sabendo que essas ruas estavam sendo abertas pela prefeitura, ele conversou com o vereador e pediu para o vereador fazer o projeto dando esses nomes a estas ruas. E a gente veio parar aqui. E a oração foi feita no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro aqui no Abacateiro. Aí começa a construção, né, os projetos. Foi o dia do lançamento da pedra fundamental. Esse é o Jim Blankenmeyer, esposa. Aí já foi uma inauguração de uma fase. Olha, o que vocês veem hoje era isso. Né? Pode ir. Dava gosto ver esse canteiro de obras. Era emocionante. Pode ir. Ali a capela, né?
capelinha. Esse é o dia da inauguração, Jim Blankenmeyer e Charles Spicer. Charles Spicer já está com o Senhor. Teve uma outra pessoa que era da OCI também, como é que era o nome dele? O John Bennett. John Bennett estava nesse dia também, esse também já está com o Senhor. Aí já é uma fase mais nova, onde a gente está reunindo os alunos graduados. Nós estamos trabalhando com graduados para que eles não percam o contato com a escola. Esse foi o dia da inauguração, está invertida essa foto que eu... Esse homem, quem não conhece, Paul Pearson, deu o nome ao Centro Global de Missões, que funcionou há alguns anos lá no prédio da Acesa. Essas fotos são do dia da inauguração. Aqui é o grupo de alunos graduados, que é a primeira diretoria que está tentando entrar em funcionamento. Aí falta assinar os documentos e levar adiante. É a última? Isso. Essa é a nossa história. Eu fui nas salas essa semana para motivar os alunos a virem e dizendo para eles o seguinte: vocês vão participar numa noite histórica, vocês vão ser fotografados numa noite histórica, não dá para perder. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu disse a eles: nos 50 anos, eu quero estar lá vendo vocês nos seus 25 de escola. Não sei se vai dar, não acho que não vai dar, né? Mas, então, para motivar o pessoal a estar. É hora da nossa timeline. Obrigado, André, Elissa, Mariane. Muito bom. Eu tenho certeza que acompanharam essa música aqueles que são acima de 50. Certamente, né? É isso aí. Boa. Pessoal, partindo para a última atividade nossa aqui hoje à noite, quero agradecer a Zoraide. Cadê a Zoraide? Zoraide? Não está. Zoraide, nossa bibliotecária. Ela fez uma sugestão, aproveitando esse evento, para lançar o livro Porque Deus Amou o Mundo, Igreja e ODS. Eu queria que o Jorge desse uma palavrinha rápida sobre esse projeto. E nós temos aí alguns volumes que podem ser adquiridos por vocês. Prometo, gente, que é jogo rápido. Esse livro foi plantado por Deus no meu coração para que eu pudesse organizar e que fosse uma produção feita pelos docentes da faculdade. E então partimos para isso. É sobre a Agenda 2030 da ONU, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamado de ODS. Existe uma agenda global no mundo para um mundo melhor. E a igreja e nem as instituições teológicas podem ficar de fora disso. Nós temos muito a dizer para o mundo. Então, eu pensei em organizar esse projeto e convidar os docentes da faculdade. Fui para uma reunião em Belo Horizonte, pelo Child Fund Brasil, e ali, então, surgiu uma coalizão para o desenvolvimento desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nessa reunião da coalizão, eles ficaram sabendo que esse projeto ia acontecer, e eles disseram: não, esse projeto não pode ser só da Faculdade Teológica Sul-Americana, tem que ser da coalizão. Então, a coisa cresceu um pouquinho mais. Então eu convidei o Júlio Zabatiero, que é professor da faculdade, e também o Wellington Pereira da Silva, que é da Visão Mundial, para participarem do projeto da organização desse livro. São 17 capítulos que trata cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável proposto pela ONU, como erradicação da pobreza, fome zero, a água limpa e tantos outros temas que são todos temas bíblicos, Então, trabalhamos nisso. São 30 pessoas, 30 autores. Uma das coisas bonitas desse livro é que ele já cumpre o objetivo número 5, que é a igualdade de gênero, não confunda com ideologia de gênero. E são 13 mulheres e 17 homens participando nesse material. Então, as mulheres participaram intensamente e trouxeram uma contribuição maravilhosa.
São 13 organizações parceiras desse livro. Isso já cumpre o objetivo 16, que é trabalhar em parceria. Ninguém vai ajudar o mundo sem parceria, que é isso que o Antônio Carlos falou. O DNA da Faculdade Teológica Sul-Americana é trabalhar em parceria. Então, fundações internacionais como Tear Fund, A Rocha, Visão Mundial, Child Fund Brasil, Rede Miqueias, a Faculdade, Aliança, Renas, a Igreja Batista da Água Branca, o CAD, Exército Salvação, CEPAL, enfim, isso aconteceu. Lançamos o livro e Deus nos deu um presente maravilhoso. O primeiro lançamento do livro foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília, e no anexo do Palácio do Planalto. Viajei até Brasília com outras pessoas, e lá então nós lançamos o livro. Esteve presente a Comissão Nacional dos ODS do Brasil. O Brasil, por incrível que pareça, algumas pessoas não acreditam nisso, é um dos países, se não o mais avançado nos desenvolvimentos comprometidos com o ODS, desenvolvimento sustentável, proposto pela ONU. Então lançamos lá em Brasília. Isso para mim e para nós foi um evento maravilhoso. Onde que a gente podia imaginar que ia lançar lá em Brasília? Depois disso, eu sonhei e pedi para Deus que um dia eu gostaria de que esse livro chegasse na ONU em Genebra. A ONU em Genebra. E há 10 dias atrás, nessa viagem de férias que Denise e eu fizemos, passamos por Genebra. Fui bater continência na Saint-Pierre, onde Calvino foi pastor. Que privilégio maravilhoso estar ali. E estando lá, fiquei sabendo que o pastor Sérgio Queiroz, que falou na nossa formatura aqui, estaria em Genebra. Ele esteve em Genebra porque ele é o secretário global dos direitos humanos. Ele esteve em Genebra. Falei: Sérgio, você vai estar em Genebra? Na ONU, por favor, me dá uma credencial aí, me dá um jeito, que eu quero entregar esse livro lá na ONU em Genebra. E ele conseguiu isso. E Denise e eu fomos na Missão Brasil, em Genebra, e entregamos o livro para Márcia, que nos atendeu de uma maneira muito linda, e entregou o livro para a embaixadora da ONU do Brasil, da ONU em Genebra, e deixei outra cópia que é para chegar para uma das pessoas responsáveis para os ODS, Desenvolvimento Sustentável, lá. O livro chegou em Genebra, chegou na ONU. E hoje lançamos lá na Aliança, quando o Jairto esteve lá, lançamos lá em São Paulo. O livro também foi lançado lá em São Paulo, para a Aliança Evangélica e para todos os líderes da Igreja Evangélica, representativos que estavam lá em São Paulo. Uma coisa maravilhosa. É o primeiro livro no mundo lançado numa perspectiva bíblica e teológica. Então nós somos muito gratos a Deus por isso. Tem aí, se alguém quiser adquirir. Essa é uma também das contribuições da Faculdade Teológica Sul-Americana, que é uma coisa que nós não mencionamos hoje aqui. Se nós formos pegar a produção do nosso corpo docente ao longo desses 25 anos, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa a ser colocada. Pena que a gente não pôde colocar como se fosse uma biblioteca, né? Quem sabe numa próxima vez, todos os livros que o nosso corpo docente já publicou. Então, vários que estão aqui nessa noite participaram do projeto. Como o tempo já está avançado, então eu gostaria também de mencionar isso daqui. É isso daí. Obrigado e parabéns para a faculdade. Quero agradecer aos nossos colegas, aos colaboradores que têm trabalhado para que tudo isso chegasse a acontecer. Foram meses de trabalho e a gente discutindo, conversando, e tem sido um trabalho interessante de equipe para fazer chegar a acontecer até hoje. Aos nossos visitantes, tem gente aqui que veio de longe, né? São Paulo, Rio, Marcos Simas, está ali. Os nossos irmãos que vieram de tão longe, lá dos Estados Unidos, que nos dão a honra dessa presença nesse momento tão importante da nossa escola. Vamos encerrar com uma oração, vamos ficar em pé. Logo após, nós teremos uma recepção. Você pode sair aqui por essa porta mesmo, aqui no hall da faculdade, nós teremos uma recepção ali.